Olá, pessoal. Eh, Estamos aguardando todo mundo entrando. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da série de webinários sobre fluxo de trabalho com ArchiCAD, promovido pela Graphisoft. Esse é o quarto episódio da série, e para iniciar, vou apresentar o que já passou por aqui. Ok? Meu nome é Diego Barreto, eu sou arquiteto, uso o ArchiCAD desde a versão V3, sou treinador certificado pela Graphisoft e fui convidado aqui para apresentar essa série de webinários, então, novamente, bem-vindos. Nós começamos essa série no início do ano, e começamos essa série de webinários convidando Rodolfo de Arruda Campos, diretor da Marabuco Arquitetos, escritório de Caruaru, de Pernambuco. Rodolfo falou um pouco sobre os usos de ArchiCAD na Marabuco, e esse foi o nosso primeiro episódio da nossa série. Esse episódio está disponível na Graphisoft Community, colocaremos o link para vocês no chat, no decorrer da nossa apresentação. O segundo episódio convidou a arquiteta e BIM Manager Coral Lopes para falar sobre o potencial das propriedades, gestão de informação e mapeamento em IFC. Então, foi um episódio que a gente desenvolveu bastante a interoperabilidade e gestão de informação a partir da ferramenta BIM ArchiCAD. No terceiro episódio, nós convidamos Vinícius Macedo e Gabriel Napoleão, do Estúdio Vinícius Macedo, do Ceará, para dialogarmos sobre o potencial do uso do BIM para empreendimentos imobiliários, estudo de viabilidade, cálculos e potencial de cálculos de áreas e zoneamentos a partir do ArchiCAD também. Então, esse episódio, assim como os outros dois, estão todos disponíveis na Graphisoft Community e vocês podem acessar para assistir depois, assim como esse estará disponível também. Hoje, como estamos no quarto episódio, convidamos Jean Marcel, da Norden Arquitetura, para dialogarmos sobre os usos dos módulos associados em grandes projetos. Jean é arquiteto, urbanista, especialista em Master BIM, BIM Manager certificado pela Graphisoft e sócio-diretor e BIM Manager da Norden Arquitetura. Convido vocês a assistir essa apresentação de mais um fluxo de trabalho com a ArchiCAD e, novamente, orientando vocês. A qualquer momento vocês podem perguntar, colocar dúvidas no chat. Essa apresentação será dividida em três momentos. Este primeiro momento em que eu estou apresentando o próprio webinário, o segundo momento em que o Jean vai apresentar o seu fluxo de trabalho usando módulos associados, e um terceiro momento em que vocês estarão com a possibilidade de fazer perguntas, seja pelo microfone, seja pelo chat. Então, a qualquer momento durante a apresentação, vocês podem colocar as perguntas no chat e, ao final, nesse terceiro momento, nós vamos começar a respondê-las. Ok? Então, novamente, todo mundo bem-vindo ou bem-vinda à nossa apresentação. Jean, é com você, você pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, Diego. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade da Graphisoft, né, de ter convidado a gente para discutir sobre essa questão de módulos associados, né, que é um assunto, acho que bem legal, principalmente para desenvolvimento de projetos de grande porte, né, de edificações verticais. Então, vou dar início aqui, falar um pouco sobre o escritório, a Norden, né. A gente é um grupo, nós somos um grupo de arquitetos que nós estamos juntos há mais de 10 anos aí, né? Mas a gente fundou mesmo a Norden em 2014 e a gente é um escritório que trabalha exclusivamente com arquitetura. Nós somos um escritório que é totalmente virtual, nós não temos sede física hoje, né? Depois da pandemia e tal, a gente viu que a gente conseguiu bem lidar com essa questão de trabalhar em virtual e a gente achou melhor optar por esse lado. Então, nós temos mais de 6 milhões de metros quadrados projetados. A gente atua aí há mais de 20 anos, né? O nosso CEO, há mais de 20 anos no mercado imobiliário. E a gente está aí mais de 10 anos desenvolvendo, a gente começou a desenvolver projetos em BIM, tá? A gente atua em alguns estados do Brasil, né? E esse aí é algum dos nossos empreendimentos que a gente desenvolve, né? Que a maioria são empreendimentos verticais. Então a gente a gente costuma falar que a gente tem o nosso produto principal chama Full Design, né? Que a gente faz desde lá da viabilidade
A parte de arquitetura, a gente faz a parte de interiores também, detalhamento civil, projeto executivo, então é um pacote completo, tá? Aqui é um pouco do nosso workflow que a gente costuma usar. A gente depende muito desses softwares, né? Principalmente porque a gente tem pessoas trabalhando aí praticamente no Brasil todo, né? Isso é uma coisa que facilitou muito para a gente trabalhar com as pessoas, porque a gente conseguiu também abrir o leque nosso de possibilidades. Então, a gente usa muito o Monday para ferramenta de administrativa, o Loom, que é uma ferramenta sensacional para a gente gravar vídeo e mostrar nossas ideias, às vezes, para a pessoa ver ali de forma rápida. O nosso motor é o Google Workspace, que é o nosso servidor de arquivos e tudo mais. E o ArchiCAD, que é o nosso coração, né? Que é a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, entrando aqui no assunto mesmo, que é o módulo associado, né? Eu vou dar uma introdução aqui, breve introdução do que é o módulo, né? Às vezes, se tem alguém iniciando e tudo mais. É uma ferramenta que permite inserir um conteúdo, né? Conteúdo, um arquivo em um arquivo hospedeiro, né? Igual tem na imagem aqui, ao lado. Então, os principais, ela serve para fazer várias coisas, né? Os principais que a gente usa é gerenciar a estrutura repetitiva, né? Em caso que é sala, apartamentos, pavimentos, layouts. Tem uso também que é para colaboração, que eu vou falar mais para frente, e questão de organização, né? De conseguir selecionar mais rápido ali, de forma mais fácil. Então, por que que a Norden usa... Por que nós usamos módulo associado no nosso fluxo? Então, assim, a gente trabalha muito com empreendimentos verticais que possuem repetição de pavimentos tipos, então é essencial para a gente trabalhar com essa ferramenta, tá? Então, a gente usa ela na eficiência na gestão de projeto e pela facilidade de edição, né? Então, a gente cria ali o pavimento tipo, a gente faz a repetição dele e depois, para atualizar e editar isso, é muito mais fácil usando a ferramenta. A gente usa para colaboração também. A gente, como eu falei antes, a gente faz todo o desenvolvimento, a gente faz todo o escopo, né? Arquitetura e interiores. Então, a gente para interiores, quando a gente vai trabalhar com arquitetura e interiores, a gente gosta de usar, trabalhar com módulo associado, porque eu vou citar mais para frente o porquê da gente, mas basicamente é por conta de peso de arquivo e também para trabalhar de forma mais independente, apesar de estarem ali os arquivos serem unificados depois, tá? E também na questão da inserção de complementares, tá? Basicamente, que o que a gente insere, né, por conta de peso e tal, basicamente o projeto de estrutura, tá? Então, o processo, a gente tem um processo que a gente usa no escritório, tá? Mas, assim, é um processo que a gente define, né? A gente tem um passo a passo ali, que no caso a gente faz sempre, quando a gente vai iniciar um projeto, a gente faz uma reunião inicial, né? Que a gente vai analisar ali o estudo preliminar que foi desenvolvido. A gente tem um padrão, um processo no escritório que, assim, a nossa modelagem ela começa a partir do anteprojeto, né? Por conta da questão mesmo, nosso escritório e tal, todo estudo preliminar, a grande parte dele ainda é feito em desenhos ou em AutoCAD, tá? Então, quando a gente recebe isso, a gente faz uma reunião, a gente analisa o estudo preliminar, a gente olha ali quantas variações de pavimento tipo a gente vai ter, como se dá a variação da fachada, e aí a gente traça as estratégias de modelagem e cria uma documentação para isso. Essa documentação ela auxilia, porque nem sempre a pessoa que faz ali o projeto legal é a pessoa que vai fazer o executivo. Então a gente precisa ter essas definições documentadas para a pessoa entender o que foi feito ali. Porque a gente trabalha com projetos que a gente gosta muito de explorar a criação de fachada e a gente trabalha muito com essa questão de variar a fachada. Então acaba que às vezes nem a gente não tem uma receita de bolo para todos os empreendimentos. A gente sempre precisa, a maioria das vezes, a gente precisa bolar estratégias diferentes para conseguir que a gente consiga modelar a fachada e que quando a gente precisar editar isso, a gente consiga fazer isso da forma mais fácil possível, tá? Mesmo com todas as variações. E aí a gente parte para o desenvolvimento, quando a gente define essa documentação, que é a modelagem inicial, a configuração dos módulos e a montagem dos módulos. Acontece, às vezes, na montagem dos módulos, a gente ter que voltar aqui para a documentação, porque a gente vê que não deu certo da forma como a gente planejou, então a gente tem que voltar lá atrás e repaginar. Então, desde quando a gente começou a trabalhar com ArchiCAD, lá em 2000, bom, não lembro, mas a gente começou na versão 2019. Então, a gente veio
a gente passou por várias estratégias de módulo associado. A primeira que a gente fez era trabalhar com arquivos separados, a gente criava o tipo em um outro arquivo e o hospedeiro em outro. Só que chegava lá na frente, às vezes dava problema de índice. Ou então, às vezes, ter que ficar gerenciando 2 arquivos abertos. Tinha gente que às vezes não tinha um computador muito bom, então isso dava muito problema. Então depois a gente descobriu essa metodologia iceberg, a gente gostou muito. Só que no começo ela era muito boa, só que quando chegava no projeto executivo, que precisava detalhar, ficava extremamente pesado. Então, que era aquela questão de carregar o PLN dentro do próprio arquivo, né? A gente desenvolvia ali os níveis negativos, desenvolvia, e depois a gente descobriu o método iceberg com o conjunto publicador, que aí foi o método que a gente mais gostou e está até hoje nele, que a gente consolidou dentro do escritório. Então, eu vou falar um pouco dele aqui, que é o método que a gente usa hoje. Tá? Então, as vantagens que a gente acha, né, é o maior controle e facilidade de montagem, né, você poder trabalhar ali com as partes do projeto ali dentro do mesmo arquivo, do hospedeiro. Então, isso facilita demais no rastreamento, você liga o rastreamento, você consegue ver ali, montar e tudo mais. Evitar erro de índice de atributos, né? Quando você está ali dentro, você não tem essa questão, você não precisa ficar preocupado com o índice, né? Você consegue trabalhar tudo ali dentro do mesmo arquivo. E uma questão que a gente acha às vezes difícil é que a gente não consegue manter uma organização lógica aqui nos níveis negativos, né? Porque a gente vai criando os pavimentos, aí lá no meio do projeto, o cliente pede um pavimento novo, uma tipologia nova. A gente não consegue simplesmente aqui vir criar um nível novo aqui e inserir, porque se bagunçar esses índices aqui, seu projeto lá em cima ele bagunça todo. Então você tem que colocar ele lá embaixo, aí fica uma ordem meio bagunçada, digamos assim. Por isso que é importante você fazer a documentação, porque lá você vai estar explicando onde cada módulo tá e essas coisas, tá? Então, essa aqui é a estrutura que a gente cria mais ou menos, tá? A gente separa aqui, a gente deixa descrito aqui mesmo, iceberg, e começa. A gente sempre gosta de pular um nível para manter a visualização mais fácil, e aí fica toda a estrutura lá embaixo, né? Isso aqui só para mostrar mesmo como que fica a criação dos níveis positivos e negativos, né? E para falar e a questão da ordem da organização que eu já falei no slide anterior. Quando a gente define ali os níveis, né, a gente modela o pavimento. Geralmente eu modelo em um dos níveis normais mesmo, que é onde onde eu vou ver e testar os espelhamentos, digamos assim. Então, por exemplo, nesse caso aqui é um pavimento que ele tem 6 por andar, só que ele repete, né, esse final aqui, ele repete aqui na direita dele, repete aqui embaixo, repete aqui embaixo. Então eu vou modelar ele uma vez só, modelo outra tipologia de apartamento e modelo a área comum, a estrutura. E nesse caso aqui, eu tenho um elemento de variação de fachada que eu modelei também em um nível separado, porque ele, conforme a fachada vai acontecendo, ele vai variando. Tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 níveis, né, negativos, digamos assim. E aí eu gosto de modelar assim, principalmente para ver as paredes se conectando aqui e tudo mais. E assim que eu faço essa modelagem, eu vou pegando os apartamentos e jogando nos níveis negativos, né? No caso aqui, esse aqui é um apartamento, que é o apartamento ali, o 01, né? E nesse caso aqui, a gente precisou fazer um nível também para a fachada, porque essa fachada ela varia, ela tem variações de elementos e cores, tá? Aqui a gente mostrando que a separação da área comum, geralmente a gente coloca as divisas, né, dos apartamentos nas áreas comuns. E aqui é um exemplo de fachada. Eu liguei até a referência ali para ver. Então a gente tem todos esses níveis aqui de fachada que vão variando conforme a torre vai acontecendo. E depois que a gente faz esse processo, lá no organizador, a gente tem a questão, a gente cria no mapa de vista, né, as vistas em planta das variações
de níveis, né, de apartamentos, fachadas e tudo mais. E depois a gente cria o conjunto publicador, os módulos. Tá? Dessa forma a gente acha que fica bem mais leve o arquivo depois. E até para editar depois é bem mais fácil, que a gente edita só aquele apartamento que a gente mexeu ali, tá? Então aqui na opções de salvar a gente desmarca se adicionar elementos relevantes de outros pisos, né? Porventura para a gente ver ali, exportar só o que a gente está vendo mesmo, e deixa marcado aqui apenas elementos visíveis. Aliás, adicionar elementos relevantes de outros pisos. Isso, é para a gente exportar realmente só o que a gente está vendo ali, no mapa de vistas. A gente exporta o módulo, né, através do conjunto publicador, e depois a gente vai montar ele, né, no primeiro pavimento positivo ali, onde vai ser o primeiro pavimento tipo, tá? Então, esse aqui eu fiz um mapinha esquemático só para mostrar aqui que ele, por cores, né, onde eles são iguais. Então a gente tem essa tipologia que repete tanto aqui como aqui, e esse apartamento que repete aqui e aqui, tá? E aqui ele fica assim montado, tá? Fica bacana. Aí, assim, claro que quando a gente vai montar, a gente percebe às vezes que alguma parede ou outra não ficou legal, então a gente volta, testa, até que fique exatamente como a gente quer. E aqui é o empilhamento, né? Que a gente faz. Aqui eu mostrei aqui como ele fica, né, no 3D mesmo. Aqui seria só para mostrar as repetições e aqui a variação de fachada que aconteceu, tá? Nessa fachada em questão. A gente costuma fazer esse empilhamento através da ferramenta multiplicar, né? Que a gente coloca aqui elevar, aqui nesse desdobrar aqui, a gente consegue definir uma altura ali no 3D e elevar isso quanto a gente quiser, né? E é primordial que a gente marque isso aqui, porque se você não marcar, ele vincula todos os módulos ao pavimento inicial. Quando você marca essa opção aqui, ele já deixa cada módulo naquele nível que ele está sendo multiplicado ali. E uma questão que eu gosto de trabalhar, até por questão de eficiência no arquivo, é que esse empilhamento eu gosto de fazer ele só no final da documentação, quando eu vou gerar corte de fachada. Porque a partir do momento que a gente empilha, ele fica pesado. Ele fica assim, não tão, mas fica mais pesado um pouco. Eu gosto de trabalhar com arquivo mais leve para ganhar na produtividade ali, então eu gosto de empilhar ele mais para o final. Aqui algumas alertas, né, para esse que eu lembro que a gente costuma ver assim, que é a complexidade dos módulos, que é a importância de documentar. Quando a gente tem muita fachada, muita tipologia, é importante a gente documentar para poder a gente mesmo não se perder e para que outras pessoas que forem, às vezes, pegar seu projeto para te ajudar ou fazer continuar ele, se situar. Né? Porque às vezes às vezes a gente cria tanta tipologia que o projeto fica muito complexo, tá? Uma coisa que às vezes pega bastante é a biblioteca interna também. Às vezes a pessoa começa a colocar objetos de fora dentro do arquivo, ela vai para a biblioteca interna. E aí quando ele exporta o módulo, essa biblioteca interna, ela multiplica pelo tanto de módulo que tem. Então, às vezes, a gente vai abrir arquivo, só a biblioteca interna dá 1 GB de tamanho. Aí a pessoa vai tentar exportar o módulo, fica lá 1 minuto, aliás, 1 minuto não, 10 minutos para exportar um módulo. Então isso aqui é tomar sempre cuidado com isso. E nem sempre, eu vou mostrar mais para frente um exemplo de projeto nosso. Às vezes acontece a gente ter que usar mais de um arquivo, né? Não, às vezes não dá para trabalhar só com o módulo iceberg ali dentro do inventário. Por questões de projeto, às vezes vamos supor, o projeto vai ter 2 torres com os níveis diferentes. Então, às vezes a gente precisa usar um arquivo a mais. Então, a gente tomar cuidado com os atributos, né, dos índices de atributo. Então, eu vou falar de outro item aqui, outro uso, né, do módulo associado, que a gente costuma usar, que é para inserção de complementar no nosso projeto, tá? No nosso caso em específico, por conta até de peso e tal, a gente não costuma colocar disciplinas complementares a não ser a estrutura, porque a gente acha que pesa muito e de toda forma a construtora ela já contrata disciplinas, coordenação e compatibilização
para isso. Então, o único que a gente insere por questão de documentação mesmo é a estrutura, né? Então, a gente sempre tem um passo a passo que a gente costuma para dar certo, né? Esse fluxo de inserir uma estrutura, que é definir com o projetista os níveis, né? Ou com o BIM manager do processo, com o coordenador da construtora. Os níveis, eles precisam ser exatamente iguais, tanto da arquitetura quanto da estrutura, tá? Às vezes acontece disso não ser acordado e a estrutura, o cara lá da estrutura vai modelar e ele coloca os níveis das escadas e tal, e vem um monte de nível extra. E aí você vai inserir isso dentro do ArchiCAD e vira uma bagunça. Não dá certo. Aí tem que fazer todo um processo, né? E tirar esses níveis, que é canseira. Às vezes o estrutural não tem boa vontade, não quer ajudar. E a gente precisa da estrutura para gerar nossa documentação. E às vezes a gente não tem tempo de modelar ela toda. Então, é bom que isso seja acordado desde o começo. Combinar os pontos de origem para não ter que mudar o ponto de origem da arquitetura depois. Isso é uma coisa que acontece às vezes com a gente modela, a gente define um ponto de origem, a estrutura às vezes usa o DWG para lançar e lança outro ponto de origem. A arquitetura tem que fazer aquele processinho, né, de colocar o ponto de origem através do tradutor de FC. É um pouquinho canseira, porque como a gente às vezes tem que fazer tanto no nosso arquivo de arquitetura como no arquivo de interiores, então acaba sendo um pouquinho cansativo isso. Então a gente tenta sempre combinar esse ponto de origem para não ter essa divergência. E uma coisa que a gente gosta de fazer também é sempre, porque o nosso projeto, geralmente as construtoras aqui, elas gostam de às vezes pegar nosso projeto legal e já mandar para o estrutural poder lançar. Só que nosso projeto legal, a gente coloca sempre aquela representação que deixa as paredes simples, né? Porque a prefeitura não quer saber ali espessura de tijolo, acabamento e tal. E às vezes o estrutural só com isso ele lança as vigas na face da parede ali e fica aquela viga aparecendo. Então, a gente sempre gosta de combinar também para a construtora sempre a gente exporta um projeto alternativo mostrando esse osso e acabado pro projetista lançar ali certinho já com as vigas dentro do osso ali para quando lançar a fachada ali não ficar nada aparecendo. Então, isso aqui é quando a gente recebe o IFC, né, do estrutural, né, a gente gosta de verificar no BIM Collab ou no Solibri, ou dentro do próprio ArchiCAD mesmo, se ele se veio, né, com as instâncias, com aquelas classificações de IFC correta, para o ArchiCAD conseguir fazer a tradução para elemento nativo, verificar se os níveis estão exatamente iguais, senão a gente tem que fazer aqueles processos, né, de tirar nível, pedir para ele ver se tem como tirar, e verificar a posição do modelo. Quando a gente faz isso, a gente tem um templatezinho que é só para isso dentro do escritório, que a gente gosta de pegar a estrutura e converter ela abre ela, né, converte ela dentro do ArchiCAD, salva como módulo e insere ela dentro do nosso projeto. Para não bagunçar nosso arquivo, porque às vezes quando vem um arquivo lá exportado TQS, ele pega viga, laje, pilar, e tipo, acho que são tipo, quase 5 vegetais pro térreo, 5 vegetais, tipo, ele divide, então vem um monte de layer de vegetal, que às vezes a gente vai lá, quando a gente se importar do jeito que vem, suja nossos vegetais. A gente gosta de deixar tudo nosso padrão certinho, sem para não bagunçar. E até para fazer gestão disso depois é complicado no nosso conjunto de vegetal e tudo mais. Então a gente tem um template que a gente basicamente muda esses itens aqui, que é essa conversão de vegetal e conversão de material, onde a gente agrupa o IFC em questão e lá a gente consegue substituir os vegetais que vêm pelos vegetais da nossa template. Então a gente faz isso para material também, a gente agrupa o IFC aqui também para trocar os materiais, a gente salva o template e aí a gente importa ele, né? A gente acha o template lá, a gente usa a importação da estrutura que a gente fez, que é o tradutor de importação que a gente fez. A gente agrupou lá o IFC em questão e dá OK, ele já vem com os materiais da template e os vegetais corretos. A gente salva isso como módulo e insere dentro do nosso projeto. E aí a gente vai trabalhar. Tá? Então esse é o processo nosso que a gente usa para incorporar IFC de complementar, né, no caso a estrutura dentro do nosso processo, dentro do nosso projeto. Aqui eu vou falar um pouco sobre o outro uso, né, que é a colaboração de
de arquitetura e interiores. No nosso escritório, nós temos... eu sou o BIM Manager responsável pela parte de arquitetura, né? BIM Manager geral do escritório. Nós temos o Cândido também, que ele é o BIM Manager responsável por interiores. Ele também é certificado Graphisoft e tal. Então, assim, são nós dois que fazem esse gerenciamento e tal, que tá à frente aí dessas relações BIM no escritório. Acho que ele até tá participando aí. Se você quiser, Cândido, complementar alguma coisa que eu vou falar aqui, fica à vontade, velho. Beleza, tô aqui, qualquer coisa. Então, essa colaboração de arquitetura e de interiores, a gente gosta de trabalhar dessa forma, porque assim, a gente teria também a alternativa de trabalhar com teamwork. Só que, pelo tamanho dos nossos projetos, a gente viu que ficou inviável trabalhar em teamwork, porque fica muito pesado. E às vezes a gente precisa trabalhar até com equipes bem diferentes, que trabalham em momentos diferentes. E às vezes até por questão cultural aqui nossa, da nossa região aqui, as pessoas contratam, às vezes, escopos, elas pedem que sejam separados a modelagem, para quando elas forem fazer a federação do modelo, elas poderem fazer a detecção de colisão, essas coisas. Então, por conta disso, a gente optou por modelar dessa forma, trabalhar em colaboração, mas através de modo associado, tá? Então, a gente vem de uma evolução, a gente já testou muita coisa e antes a gente tinha duas templates, né? Uma para interiores e uma para arquitetura. Na verdade, nem era template, né? Era um arquivo que a gente veio consolidando desde a época que a gente começou a trabalhar com ArchiCAD. Então, isso dava muito problema, principalmente por conta de índice de atributo, né? Parede diferente que transformava em outra parede quando a pessoa inseria o arquivo. Então, quando a gente definiu que ia fazer uma template, né? A template para o escritório há um ano atrás e a gente resolveu fazer essa template unificada. Justamente para ser mais fácil gerenciar uma template só, né? E para evitar o mínimo possível esses conflitos de índices, né? De atributos. Então, o teamwork hoje no escritório a gente usa para trabalhar assim dentro de cada disciplina. Interiores precisa dividir ali, alguém precisa fazer planta de layout, planta de forro, aí eles dividem o trabalho ali dentro. A arquitetura é a mesma coisa, alguém está cotando, alguém está modelando, enquanto um está modelando tipo, outro está modelando embasamento, então é dessa forma que a gente divide, tá? Dentro das disciplinas mesmo. Então aqui é só um processo mais ou menos de como funciona essa integração, né? A gente tem uma reunião inicial também de arquitetura e interiores para definir quais arquivos de arquitetura serão exportados como módulo associado para interiores poder trabalhar. A gente faz essa documentação também, tá? Então a arquitetura ela desenvolve o projeto, verifica o projeto para ver se não ficou nada para trás, se não ficou nada errado, monta o conjunto publicador e exporta o módulo. Tá? A arquitetura de interiores, ela importa esse módulo associado, ela vê se está tudo ok, desenvolve o projeto e quando ela termina de desenvolver o projeto, né, como se fosse encapando ali o módulo de interiores, o módulo de arquitetura, a gente vai ter ali tipo uma casca de interiores. Então, quando isso fica pronto, a interiores tem uma configuração no mapa de vista, onde a gente tem ali os conjuntos de vegetais, a sobreposição, onde a gente desliga só o que a gente precisa, a gente liga só o que a gente precisa para exportar. No caso, ela devolve para a arquitetura, por exemplo, bancadas, louças, metais, forros, tá? E aí fica essa troca de módulo. De modo que, por exemplo, se a arquitetura precisa atualizar o tipo, a exportação do módulo, ela é um procedimento. Assim como a gente precisa exportar PDF, DWG, a gente exporta o módulo para no gerenciador de módulos lá dos interiores acusar que teve atualização. Então, a interiores consegue ver e atualizar, tá? Então, aqui, nesse processo, os principais pontos a serem observados, né, é que os arquivos precisam ser a mesma coisa da estrutura, tem que ter o mesmo nível ali, a mesma posição, tá, para não dar conflito na hora que a gente vai exportar isso para IFC, para quando o cliente for federar os arquivos, não dá problema,
tá? A mesma coisa, observar a localização do modelo. Eu sei que quando a gente importa o módulo ali, se a gente importar, ele cai no mesmo lugar, mas mesmo assim ainda é bom observar para ver se está mesmo, se na caixa de diálogo a pessoa não marcou para colar no centro, né? Sempre observar se está no local certo mesmo. E quando a origem muda, né, por conta, sei lá, da estrutura que mudou, alguma coisa, tem que fazer todo o processo ali no tradutor, tanto nos arquivos de interiores quanto nos arquivos de FC, de arquitetura quanto de interiores, aliás. Então, aqui é um exemplo, né, de um projeto que a gente exporta, um tipo pronto de arquitetura, né? Então, aqui a gente, só para reforçar mesmo a questão da template unificada, que é importante para a gente não ter esse conflito de índices, né? Ter o menor possível, né? A separação dos tipos, que é definida lá, ela é feita também por complexidade ou por tamanho, porque às vezes pode acontecer por exemplo, na área comum, a área comum ser muito grande, então a gente tem que, às vezes, dividir ela em mais partes, tanto por conta de peso mesmo, ou por conta, às vezes, de 2 pessoas ou mais trabalhar no arquivo também, já aconteceu. E é importante também checar o modelo, por exemplo. Se porventura a pessoa não desenhou alguma coisa, porque assim, a gente, além das informações 2D, a gente leva 3D, a gente leva algumas informações 3D, 2D também, como nível, rótulo, essas coisas. Então, é importante, por exemplo, às vezes a pessoa desenha uma informação de arquitetura naquele layer default do ArchiCAD vegetal. É como que a pessoa de interiores vai esconder aquilo? Não tem como, ela tem que ir lá pedir para a pessoa de arquitetura salvar, exportar o módulo de novo. Então, antes da pessoa de interiores receber, é importante ela verificar, a pessoa que está desenvolvendo a arquitetura, verificar esses itens. Então, aqui é um exemplo que eu tentei fazer, está enlaranjado aqui, eu não sei se está dando para ver bem clarinho a arquitetura, e a parte de interiores está modelado como se fosse uma casca, onde em azul aqui são os revestimentos, né? Em amarelo são os pisos, e esse aqui são os forros, nessa cor rosa mais escuro. Então, o que acontece? Quando nem sempre a gente trabalha integrado. Às vezes acontece de a construtora contratar a gente para fazer arquitetura no escritório de fora, fazer interiores. Então, mas assim, na maioria das vezes é integrado nosso processo. Então, quando a gente vai integrar, a gente já sabe que o piso que a gente vai fazer, a gente tem que fazer um piso ali composto, que tem contrapiso, e uma camadinha de ar, para quando o interiores vir, ela poder modelar dentro dessa camada de ar. Tanto piso e parede, tá? Então, é basicamente isso. Então, assim, o que a gente acha interessante nessa estratégia de modelagem aqui é que a gente consegue trabalhar de forma mais leve, de forma independente, né? Fica meio que uma modelagem como se fosse de casca, né? Cebola, mas para a complexidade, no geral, a gente acha mais fácil trabalhar dessa forma, para onde a gente quer chegar no final, né? Então, Só seria contribui um pouco basicamente aí, isso. Jean. Basicamente, a gente pega esses pavimentos tipos já montados da arquitetura, pessoal, e eles fazem essa camada de ar para que a gente venha modelando esses revestimentos. Então, nós modelamos os revestimentos de piso, os revestimentos de parede, né? Fazemos a parte de marmoraria, nesse caso aqui é um detalhamento civil, né, de tipo, e posteriormente a gente faz os forros, as tabicas, né? Por que que a gente adota isso, sendo que realmente dá algum trabalho, né? Por exemplo, portas, esquadrias, a gente tem que utilizar a ferramenta abertura para furar. É porque, no fim das contas, quando a gente vai sobrepor esses IFCs, primeiro por questão de peso, que o Jean já tinha dito, né? Mas quando a gente sobrepõe também, faz um mapeamento, né? O mapeamento que ele faz lá pro arquitetônico, ele é um pouco diferente do mapeamento de IFC que a gente faz para interiores, né? De forma que quando o cliente recebe esses IFCs e federa eles e coloca eles no software que ele utiliza lá para fazer a compatibilização, ele vai ter informações precisas, principalmente dessa parte de revestimento, de interiores, né? Então, para quantitativo, para qualquer outro uso que ele possa vir a utilizar, esses mapeamentos eles ficam mais fáceis de serem retirados do IFC, né? E, consequentemente, ajuda bastante o pessoal que já está utilizando o IFC para coisas mais avançadas, tá?
Aí vamos supor, igual eu já falar, mudou alguma coisa, né? Geralmente, em interiores, a gente modela simplesmente, vamos supor, de tipos, nós modelamos as variações de tipos, né? E depois nós exportamos para eles via módulo, né? A gente faz essa troca de arquivos, justamente o que eles precisam para o projeto estar compatibilizado como um todo. Bancadas, metais, forro, né? Porque o forro é muito importante para complementares. E no fim das contas, vamos supor, mudou alguma coisa lá de arquitetura, né? Nós somos avisados, o módulo avisa, né? Que esse módulo foi modificado, você deseja atualizar? Aí a gente já faz essas atualizações necessárias. Então, além da nossa conversa lá no chat, nas nossas plataformas de coordenação, ainda tem isso aí que facilita bastante essa compatibilização dentro das duas áreas existentes no escritório, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, bem rápido mesmo, a respeito de um projeto, uns projetos bem, assim, que eu julguei que foi um dos mais complexos que a gente já fez no escritório, e a gente precisou usar bastante desse recurso de módulo associado. Então, assim, é um projeto, ele chama Promenade, é um projeto que foi feito aqui em Goiânia mesmo, desenvolvido para ser em Goiânia, que é um empreendimento de 2 torres, sendo uma torre residencial de alto padrão, né, de luxo, e outra torre de apartamentos menores, né, de estúdios. Até algumas unidades deles terão uso de hotel, que vai ser gerenciado pelo aquele grupo Emiliano e tudo mais. Então, tem uma área construída de mais ou menos 64 mil metros quadrados, e o peculiar desse projeto é que ele foi desenvolvido por 3 escritórios de arquitetura, né? Tinha nós da Nordem, que fizemos a parte da viabilidade e da arquitetura em si, né? Os ambientes de áreas comuns, todo o fluxo do projeto de arquitetura, né? A volumetria do projeto. O Léo Maia, né? Que de São Paulo, que ele trabalhou a fachada e a parte de interiores, e o Gilberto Elks, que fez a parte de paisagismo. Então, eram 3 escritórios de arquitetura para trabalhar nesse empreendimento. Então, a gente consegue ver aí, né, mais ou menos, que foi um edifício até que, acho que por essa questão dessa característica, né, você vê que é um prédio que tem uma casca ali trabalhada nela, de brises e tudo mais. Então, aqui é só explicando mais ou menos como que foi montada essa torre. Então, a gente tinha ali 1, 2, 3, 4, 5 tipologias, tá? De apartamentos, de pavimentos tipo, na verdade. Dividido em 2 torres, tá? Então, por exemplo, a tipologia 1 ali, ela tinha 6 apartamentos. Então, tem 3 apartamentos que eram iguais, área comum e a estrutura tipo. Então, aqui eu já estou falando de módulos de níveis negativos, tá? Então, eu tenho 3 apartamentos que eu repetia 3 para cada lado. A mesma coisa aqui na tipologia 2, na tipologia 3, na tipologia 4, que é de alto padrão, eu já tinha menos, só tinha 2 tipologias. E eu tinha uma última tipologia aqui, que era a união dessas 2 tipologias formava uma penthouse, tá? Que era um apartamento só. Então, ao todo, nós tínhamos 12 tipologias de apartamento, 4 tipologias de área comum e 5 tipologias de estrutura, totalizando 21 níveis negativos, tá? E um agravante disso aqui, que fez a gente optar por fazer 2 arquivos, foi por conta disso aqui, ó. A torre A, ela tem os níveis diferentes da torre B. Como a torre B era de luxo, né, exigia pé direitos maiores. Então, a gente tinha essa questão lá, que não dava para trabalhar simplesmente dentro do mesmo arquivo, com ter níveis diferentes, de torres diferentes, que isso ficar meio bagunçado. Então, a gente separou da seguinte forma aqui, a gente fez a área comum e a torre A, elas estão no mesmo arquivo, seguem a mesma hierarquia de nível, tá? E a torre B, ela veio de um arquivo B, que é um arquivo diferente. Então, nesse arquivo B, eu tenho uma hierarquia de nível diferente. Então, quando eu importo isso, né, para dentro desse arquivo aqui, eu importo ela aqui para dentro só para gerar documentação e corte, porque a documentação, eu fiz tudo dentro dessa torre B aqui, até por questão de ficar mais leve também, tá? Então, a torre B foi inserida apenas para gerar corte e fachada, tá? E a documentação da torre B, ela foi puxada do arquivo B, ou seja, lá dentro no navegador aqui, eu consigo acessar outro arquivo e puxar a documentação. Então, eu fiz isso. A documentação dessa torre aqui ficou toda no outro arquivo, tá? E aqui, só para finalizar, né, reforçando, ele foi dividido
ali teve 3 escritórios, né? Então, assim, paisagismo eles desenvolviam em Revit. Só que como a parte de paisagismo ela influenciava muito na parte de arquitetura, que era da arquitetura base, que era assim, formato de piscina, formato de floreira. Essa parte a gente combinou que eu ia incorporar ela na minha arquitetura, tá? De forma simples. E no projeto executivo, eles iam gerar os acabamentos, né, como se fossem interiores, né, o que a gente faz no processo de interiores, como se eles fossem encapar ali a minha arquitetura, tá? A parte de interiores do Léo Maia é a mesma coisa também, é o mesmo processo, só que lá a gente trabalha com IFC em vez de trabalhar com módulo, tá? A parte da fachada também veio toda do Revit, isso aqui foi modelado. Eles pegaram o meu IFC de arquitetura, importaram dentro do Revit, trabalhar a fachada, e depois disso eles me mandavam um arquivo em IFC. Eu peguei esse arquivo de IFC e coloquei dentro do meu arquivo também, com o mesmo processo que eu fiz ali da estrutura, tá? De inserção de estrutura com módulo associado, tá? E no final eu juntei tudo aqui e ficou um modelo completo. Ficou um modelo bem pesado mesmo. Acho que é um dos modelos mais pesados que a gente tem no escritório. Mas, assim, ficou viável ainda de trabalhar tudo junto num arquivo só, tá? E é isso, pessoal. Demorou mais um pouquinho a mais do que eu tinha imaginado. E é isso. Qualquer dúvida, agora eu estou à disposição. Maravilha, muito bom, Jean. Com certeza foi um bom incremento de conhecimento para todo mundo que assistiu.